Olá, sejam muito bem-vindos. Sabe, tem uma pergunta que é central para a gente entender o funcionamento do país. Como é que instituições públicas gigantescas como universidades federais ou ministérios conseguem entregar resultados num mundo tão cheio de imprevistos? Pois é, hoje a gente vai mergulhar exatamente nisso. Vamos ver como essas organizações navegam na incerteza para gerar valor para a sociedade. Então, vamos lá. A questão de fundo é esta: como é que uma organização pública, com uma missão tão vital, consegue atingir seus objetivos num ambiente que é complexo e que muda o tempo todo? E olha, isso aqui vai muito além da burocracia, viu? Estamos falando de como cumprir, na prática, a promessa feita à população. A verdade é que a pressão em cima dessas organizações é gigante. A conta é simples. A sociedade quer, e com razão, mais e melhores serviços. Só que do outro lado, os orçamentos estão cada vez mais apertados. Isso faz com que tomar decisões inteligentes e estratégicas seja absolutamente essencial. Para a gente entender como isso funciona na prática, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o tamanho do desafio. Depois, vamos decodificar o que significam risco e incerteza. Aí, a gente detalha o processo de gestão, vê como se responde aos riscos e, por fim, qual é o grande objetivo por trás de tudo: uma governança melhor. Então, vamos começar pelo começo: o desafio do setor público. O foco aqui é perceber que gerenciar riscos não é só preencher formulário, não. É uma ferramenta fundamental para conseguir gerar valor, mesmo quando o cenário é super desafiador. O objetivo de tudo isso, no fim do dia, é gerar o que se chama de valor público. Mas, afinal, o que é esse tal de valor público? A definição diz que são os resultados que respondem de forma útil e eficaz ao que a sociedade precisa. Pensa assim: é a universidade formando bons profissionais? É a pesquisa que resolve um problema do país? Ou, simplesmente, aquele serviço público que a gente usa e que, ufa, funciona direitinho? É o benefício concreto que a gente sente. Ok, para a gente conseguir gerenciar todos esses desafios, primeiro a gente precisa alinhar os ponteiros, falar a mesma língua, sabe? Nesta parte, vamos decodificar dois conceitos que são o coração de toda essa discussão: a incerteza e o risco. Vamos começar com a incerteza. Pensa nela como se fosse um grande nevoeiro no futuro. É a simples e pura incapacidade de saber o que vai acontecer, quando ou com que força. É uma característica natural de qualquer sistema complexo, não tem como fugir. E é aí que a incerteza se transforma em risco. O risco, basicamente, é o que acontece quando esse nevoeiro encontra os nossos objetivos. É o efeito que a incerteza pode ter, seja ele positivo ou negativo, no alcance das metas que uma organização definiu para si mesma. E dentro desse universo do risco, tem uma separação que é crucial entender: a diferença entre risco inerente e risco residual. O risco inerente é o risco bruto, digamos assim. É o nível de risco que existe antes de se fazer qualquer coisa. Já o risco residual é o que sobra depois que a gente implementa controles e ações para diminuir esse risco. É o risco que, no fim, a gestão decide que dá para conviver. Beleza. Agora que a gente já tem os conceitos na ponta da língua, como é que as instituições pegam essa ideia abstrata de incerteza e transformam em algo concreto, gerenciável? É o que vamos ver agora, o processo que bota ordem no caos. E olha, essa ideia de gerenciar riscos não surgiu ontem, não. É uma disciplina que já tem uma longa estrada, com modelos internacionais super conhecidos, como o COSO e a ISO 31000, que servem de base para as metodologias que as instituições públicas aqui no Brasil adotaram. E no coração desse processo, a gente encontra um ciclo de 5 passos que é quase universal, presente em todas as metodologias. Primeiro, se estabelece o contexto. Depois, se identificam os riscos. Em seguida, eles são analisados. O quarto passo é tratar esses riscos e, por fim, um processo contínuo de monitorar e comunicar tudo isso. Vamos dar um zoom no primeiro passo, então: estabelecer o contexto. Nessa fase, a organização faz um duplo movimento. Olha para dentro, para as suas forças e fraquezas, e olha para fora, para as oportunidades e ameaças do ambiente. E uma ferramenta clássica para ajudar nisso é a boa e velha análise SWOT, ou FOFA em português. E está aqui o retrato dela. A matriz ajuda a colocar ordem na casa, não é? De um lado, os fatores internos, que a organização tem algum controle sobre, as forças e as fraquezas. Do outro, os fatores externos, que estão fora do controle direto, mas que exigem uma resposta, as oportunidades e as ameaças. Ok. Riscos identificados. A pergunta de $1 milhão agora é: quão grande é esse risco? Como a gente mede isso?
A lógica por trás é até bem simples. O tamanho de um risco é sempre uma combinação de duas coisas: a probabilidade dele acontecer e o impacto que ele causaria se acontecesse. E para visualizar isso, nada melhor que a matriz de risco. Essa aqui, por exemplo, é usada pelo Ministério da Justiça. Fica super claro, né? Um evento com baixa probabilidade e baixo impacto fica ali no verdinho, tranquilo. Agora, um evento muito provável e com impacto catastrófico, esse vai direto para o vermelho e acende todos os alertas. Muito bem, já identificamos, já analisamos, já classificamos os riscos. E agora? Bom, agora é a hora de agir. É a hora de decidir o que fazer com cada um desses riscos. Na prática, existem 4 grandes estratégias, 4 caminhos que se pode seguir. Pode-se evitar o risco, que basicamente é parar de fazer a atividade que o causa. Pode-se reduzir, ou seja, tomar medidas para diminuir ou probabilidade ou impacto. Também é possível partilhar ou transferir, como fazer um seguro, por exemplo. E por último, pode-se simplesmente aceitar o risco, geralmente quando ele é pequeno. Tá, mas qual caminho escolher? A resposta é: depende. O nível do risco é que vai ditar a estratégia. Como mostram as diretrizes do Ministério da Justiça, por exemplo, riscos classificados como extremos ou altos pedem uma ação mais forte: reduzir, transferir ou até evitar. Riscos médios podem ser reduzidos ou, às vezes, aceitos. E os baixinhos, geralmente são aceitos e monitorados. Bom, e com isso a gente chega na reta final. É aqui que a gente amarra todas as pontas e entende o porquê de tudo isso. Porque, afinal, as organizações públicas fazem todo esse esforço. O objetivo final é um só: ter uma governança melhor e mais forte. Porque, no fim das contas, os benefícios de fazer isso bem feito são enormes e bem concretos, viu? A gente está falando de decisões mais acertadas, mais eficiência, menos desperdício, mais capacidade de se adaptar às mudanças e, o mais importante de tudo, uma chance muito maior de alcançar os objetivos e entregar aquele tal valor público que a gente falou lá no comecinho. E para garantir que tudo isso realmente funcione na prática, existe um conceito muito poderoso que a UNB destaca bem: a estrutura das 3 linhas. A primeira linha são os gestores do dia-a-dia, que estão ali na operação. A segunda linha são os setores de controle, que criam as regras do jogo. E a terceira linha, a auditoria interna, funciona como um juiz independente que avalia se o sistema todo está funcionando bem. Mas talvez o ponto mais importante de todos seja este: gestão de riscos não é um projeto que você começa e termina. Não é uma caixinha que você marca como feito. Como o próprio Tribunal de Contas da União diz, é um processo de aprendizado. O auge, o verdadeiro sucesso, é quando isso entra na cultura, vira parte do DNA da organização. Isso tudo nos traz a uma reflexão final. Se gerenciar riscos é uma jornada sem fim, um aprendizado constante para lidar com o que não se pode prever, a pergunta que fica no ar é: qual será o próximo grande nevoeiro, a próxima grande incerteza que o serviço público brasileiro vai ter que aprender a navegar?